Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre WebAssembly. Eu não sei se vocês já ouviram falar, porque é uma coisa tá bem nova. Na verdade, os browsers acabaram de colocar para rodar. Há 1 ou 2 meses só que é possível rodar o WebAssembly diretamente no browser. O V8 do Google Chrome está rodando já há um mês e pouquinho. E Mozilla Firefox também está rodando faz pouquíssimo tempo. Então, meu nome é Larissa Gaulio. Então, é bem fácil me achar por esses handles LinkedIn. Eu tenho até um meme para isso. Então, é bem fácil me achar pelo LinkedIn, pelo GitHub, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu faço engenharia de computação e meus últimos projetos foram no grupo GPSL, que é o grupo para o software livre da Unicamp. Então eu mexo bastante, sou bastante entusiasta com a questão do software livre. Eu fundei também o PyLadies, que é o PyLadies na Unicamp, né? Tem um branch internacional que tem vários grupos no mundo inteiro. E na Unicamp a gente começou a fazer para dar o suporte, trazer mais mulheres. Claro que os homens também podem participar do grupo e das oficinas e tudo, mas é principalmente para mulheres. E meu último trabalho foi no Firefox Accounts da Mozilla, e eu trabalhei com migração de algumas bases de dados e a questão do sign-in, do workflow para o sign-in do Firefox Accounts. Então, desde então que eu comecei mais esse entusiasmo pelas tecnologias que a Mozilla estava envolvida. Então, eu comecei bastante a dar palestras sobre o Rust e agora o WebAssembly, que vai ser... Por que o WebAssembly? Né? Eu vou falar um pouquinho sobre o processo de compilação e por que isso pode ser uma coisa muito boa para pelo menos nós que desenvolvemos em JavaScript e o que pode mudar para a gente trazendo a compilação, em vez de linguagem interpretada, trazer agora uma linguagem compilada para dentro do browser. Disclaimer. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. Não usem nada do que eu vou falar aqui em produção. Essa tecnologia é muito, muito, muito nova. As APIs vão mudar muito, muito, muito. Então, não me responsabilizo por nada que quebrar. É uma coisa que realmente é para começar a pensar, ficar atento, mas por enquanto é só para brincar. Então, tá aí, eu vou falar várias vezes, não usem em produção. Tá, a primeira coisa que eu quero falar é sobre os níveis de abstração. E daí a gente volta na pergunta do que é uma linguagem de programação, de como que a gente vai conversar com a máquina para ela poder fazer o que a gente quer, né? A primeira coisa que a gente pode pensar o mais baixo nível da programação que a gente poderia pensar comunicar através de pequenos elétrons, né? Mas acho que ninguém viu programação em Angular ou React só jogando elétrons em pequenos pedacinhos de metal. Então, a gente não consegue fazer isso, a gente tem que aumentar um nível de abstração. O que aconteceu? Então, vamos lá, não dá para fazer em elétron, vamos fazer em código de máquina. Isso a gente começa a entender um pouquinho mais. Isso já é número, 0 e 1, mas ainda assim é um trabalho meio macacau ficar lá, né? 0 e 1, 0 e 1 na maquininha, direto no seu hardware. Então, a gente também não vai fazer isso. A gente sobe mais ainda um nível de abstração para começar com assembly. Então, a partir daí que você vai tomar cuidado com a sua arquitetura de hardware. Então, você tem esse negócio inteiro só para dar um printf, né? Você vai ter seu Hello World lá, você vai fazer essa caralhada inteira. Não sei se pode falar palavrão. Tá bom. Você vai fazer esse negócio inteiro que mal você consegue ler. Desculpa se alguém programa em assembly melhor que eu, mas se tiver errado, não me fale, não me conte. Depois manda um e-mail para mim. Então você vai fazer isso. Na década de 40, teve uma senhora muito badass que falou: não, eu não quero programar essa porra porque tá muito difícil esse negócio de move e aloca na memória, não sei o quê. Eu quero subir um pouco mais o nível da linguagem. Eu quero trazer essa linguagem de máquina, esse assembly, para um nível mais alto. Então, o que a gente vai fazer? Vou inventar um compiladorzinho. Então, ela, na Marinha dos Estados Unidos, foi a que inventou pra gente
o primeiro compilador e que falou, não, eu quero uma coisa mais alto nível que acelere o processo de programação. Estou de saco cheio de ficar perfurando o cartãozinho e colocando naquelas máquinas enormes para computar os negócios para a gente. Vamos aumentar um pouco o nível da linguagem. E foi daí que nasceu ela foi a precursora que deu espaço para nascer o COBOL. Eu, particularmente, só vi isso em museu, mas talvez alguém já tenha entrado mais em contato com o COBOL que eu. Então, tá aí alguém bem marcante pra gente. A gente ouve muito falar dos homens na computação, mas ela, a Ada Lovelace, também tem que lembrar sempre dessas mulheres super importantes na computação. Então, ela foi lá e falou, hoje pra gente, isso é linguagem de baixo nível, né? Esse primeiro code snippet que a gente tem aí é em C. Alguém sabe, eu não sei se eu posso interagir porque não vai aparecer o som, né? Mas alguém sabe que linguagem é essa daqui? Essa segunda? Alguém já ouviu falar ou é Rust? Então, como eu estava falando, eu sou super entusiasta, então, só um parentezinho, Rust vai vir resolver alguns problemas que C e C++ tem, por exemplo, problema de dangling pointers, que é aquilo que você desaloca ou já deu o free naquela sua memória e você ainda tem um ponteiro que fica apontando para aquele espaço de memória. Isso vai te causar problemas de segurança e isso vai consumir sua memória. E Rust também vai ser mais memory safe, porque ele previne, como é uma linguagem muito mais tipada do que C, ela é bem rigidamente tipada e ela vai sempre ficar em cima dos ponteiros que você está apontando. O que você está apontando aqui? Não vou deixar você criar mais nenhum apontador para aquele certo objeto, para aquela certa estrutura que eu tenho. Então isso vai também te dar um suporte muito maior para não ter memory leakage, como tem no... E também não tem garbage collector, que igual tem em Java, então já avança muito mais na sua questão de segurança. Mas enfim, fecha parênteses. O que hoje a gente chama de linguagem baixo nível, lá na década de 50, ou na década de 60, era ainda mais um nível de abstração. Só que o que a gente começa a perceber é que quanto mais você sobe no seu nível de abstração, mais você vai perder na sua performance. Então, é uma coisa que a gente, regra geral, né? A gente pode falar assim, sem querer falar, não, essa é a verdade absoluta. Mas JavaScript, por ser tão pouco tipada, quando você vai interpretar isso, você gasta um tempo e você consome muito só para você saber quanto que você tem que alocar, quanto que é o espaço de memória. Então, quando você tem uma tipagem que é um pouquinho melhor, as coisas vão um pouquinho mais rápido também. Linguagem de baixo nível, ok, falamos disso. O que foi pensado? Como é que a gente vai passar, então, de uma linguagem puramente interpretada e que não foi, eu estou falando de JavaScript, que não foi feita inicialmente para você ter aplicativos enormes, como é que a gente vai fazer isso sem perder tanta performance e sem mudar totalmente a API e o jeito que a gente está programando, que a gente conhece essa sintaxe? Então, antes de compilar e passar diretamente para a WebAssembly, foi feito o asm.js, que é um subconjunto de JavaScript que vai... Eu acho que a gente... Todos aqui programam JavaScript, eu imagino. A única coisa que vai mudar um pouquinho vocês estão vendo esses pipe zeros? Isso vai dizer, uma forma fácil que foi encontrada de dizer, isso daqui vai ser inteiro. Eu vou colocar... você zera tudo que não foi inteiro e só me dá um inteiro, esse vai ser meu tipo. E só esses pequenos ajustes já dão um ganho de performance que é muito grande. Porque só de colocar o pipe zero, você já vai saber que interpretar que aquilo ali vai ser o inteiro. Então, de uma linguagem que é loosely typed, você vai colocar uma gambiarrinha ali para falar, não, isso daqui vai ser só inteiro. Beleza, mas então, o que vai ser o WebAssembly? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando você tem as linguagens de sistemas, por exemplo, C, C++ e Rust, você vai passar por uma representação intermediária antes de você ir para o que a máquina consegue entender. Então, o WebAssembly Syntax Tree,
se você olhar, eu vou mostrar depois um exemplinho do código quando essa árvore está pronta, se parece muito com Lisp, com todos aqueles parênteses que você coloca para ajudar o compilador a montar a sua árvore. Então, depois que você passa por essa representação intermediária, o objetivo é criar um target de compilação que seja universal, que todas as outras linguagens, principalmente as linguagens de sistemas, possam targear e falar, eu vou compilar tudo para essa mesma coisa, para não ter que ficar sempre falando, não, eu tenho que compilar para um outro negócio que seja compatível com tal e tal arquitetura ou com tal e tal sistema. Então, você vai criar uma coisa que é cross-platform. Você vai poder rodar esse código em muitas outras plataformas. Né? E depois que você passa pelo WASM, que o próprio navegador vai saber muito mais facilmente e com uma performance muito maior traduzir isso para a linguagem de máquina e vai rodar isso com muito mais facilidade no seu hardware, na sua arquitetura local. Então, essa é a mensagem que eu acho que fica a principal. Target universal. Target de compilação universal. Demo time. Agora, muita paciência, porque demonstração nunca dá certo de primeira. Então, eu já vou avisando, principalmente que eu testei isso 3 vezes em casa e não deu certo de primeira. Assim. Mas vamos lá. Isso daqui eu não preciso, não faz parte da minha demo. Isso daqui a gente volta. Ok. Vou explicar para você. Eu tenho... Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Acho que eu já fiz o arquivo. Você pode aumentar um pouquinho a letra? Posso. Profiles view. Não, melhorou um pouquinho? Muito. Beleza. Então, eu já tenho um target compilado. Deixa eu ver só se eu consigo rodar o compilador de novo. Vai ser... Ok. Aqui a gente está compilando esse arquivinho aqui, C, e a gente está transformando ele em HTML. Eu vou mostrar umas regrinhas que, atualmente, como eu falei desde o começo, ainda está meio nas gambiarras, assim, do jeito que você está compilando, e isso ainda, às vezes, é um pouco meio tortuoso. Mas a primeira coisa é passar o flag pro linkador. Ok. E a segunda coisa é que, na verdade, a gente tem que servir. Eu não posso simplesmente, do HTML que ele vai me dar, servir diretamente no meu navegador. Eu não vou conseguir abrir diretamente. Então, eu vou ter que criar esse servidorzinho através do meu SDK. Ele vai fazer isso direto para mim. Inclusive, se vocês quiserem ver exatamente o que eu estou fazendo, eu estou passando meio rápido, mas tem esse site, webassembly.org, que vai explicar lá tudo direitinho, o que é, como é que tá. Inclusive, eles têm... o spec deles é aberto, então você pode ir no GitHub também, olhar como é que estão as APIs atualmente, como é que você faz para rodar atualmente o WebAssembly. E provavelmente o jeito de rodar vai mudar, então daqui a uns tempos, se alguém estiver assistindo, volta nesse site e olha como é que está a compilação atual, porque provavelmente essas flags vão mudar, o jeito de compilar vai mudar. Então, eu fui lá, eu fiz isso, eu criei meu diretório, eu criei meu arquivinho em C, que está aqui no Sublime. Vai ser esse daqui. Posso só fazer uma perguntinha? Me assustou. Não, desculpa. Vamos lá. Então aqui. Eu vou ter que servir agora. Deixa eu ver se eu tenho um comandinho aqui. Ou eu posso pegar ele de volta aqui. No meu... Rodar o servidor. Opa. Olha isso. Ok. Então, se a gente for lá no meu localhost, qual era a porta? 8080. Olá, pagar-me.
Então, o que aconteceu aqui? Você veio de um programa em C. Lógico que isso daqui tem todo o blá blá, né, do MScript, mas foi esse todo o processo de compilação e, na verdade, o arquivo final, na verdade, ele é bem grande porque eu importei uma biblioteca. Então, esse meu stdio.h que está fazendo esse arquivo ficar enorme. Mas esse daqui, que vai ser o target final, vocês podem ver o .wasm no final, que vai ser a última etapa do processo de compilação. Ok. Demonstraçãozinha bem básica. Se vocês quiserem ver alguma coisa que é mais elaborado, tem várias coisas na internet e eu vou chegar... Acho que eu vou chegar a citar dois bons sites para quem quiser continuar vendo como é que funciona isso tudo. Benefícios, lógico. O primeiro benefício que a gente pode falar seria a rapidez. Atualmente, o WebAssembly roda 2 vezes mais rápido do que o JavaScript normal. Se você servir hoje... eu deveria ter feito, na verdade, um benchmark, mas, enfim. Quando você pega o mesmo código, por exemplo, o Fibonacci, que é o mais queridinho para fazer esse teste de benchmark, ele está rodando atualmente 2 vezes mais rápido. Mas isso pode crescer ainda mais, porque na implementação atual, as otimizações são só para loops ou para stacks que ficam muito altas. Então, ele começa a otimizar e não ter que interpretar esse código. Porque outro benefício é que, por exemplo, quando você tem que rodar um código de sistema no seu aplicativo, ou por uma razão de segurança, ou por alguma outra razão, você tem que importar um módulo de código compilado. O que você faz hoje? Você faz uma requisição para o seu servidor, e é seu servidor que vai gerar isso para você e vai te mandar de volta. O benefício de usar o WebAssembly seria, você vai ter esse código compilado que já vem em binário, então vai ser over the wire, vai ser muito mais barato para você fazer o download desses binários, que vai ser muito menor do que pegar esse código inteiro e interpretar diretamente no seu navegador. Outra coisa que talvez eu veja... que a gente não vai precisar fazer daqui a alguns anos, aplicativos para celular. Então, por exemplo, se você pode rodar tudo muito rápido, muito eficiente e a baixo custo na rede, você tem que baixar muito menos coisa, você vai começar a rodar tudo no browser. Então, você tem um celular, você roda no browser. Você quer pedir um Uber, você não precisa mais... não sei se pode falar o nome de outras empresas. Então você vai direto no seu browser e você vai conseguir rodar muito mais fácil, muito mais rápido e sem ocupar a memória interna do seu celular, com aqueles aplicativos enormes de 50 megas, 100 megas, você vai rodar isso direto no seu navegador, a um custo muito mais baixo, tanto de armazenamento quanto de internet, né? A gente que tem plano, às vezes, limitado de 3G, 4G, seria muito melhor para a gente trocar menos requisições com o servidor. Então, baixando o custo, baixando o tamanho desses pacotes, dessas coisas que você tem que pedir pro seu servidor, muito melhor para você, né? Era essa moça que eu queria citar. A Lynn Clark, ela é uma pesquisadora que trabalha no grupo de WebAssembly da Mozilla. Então, ela faz esses quadrinhos, são super legais, são super didáticos, e ela tem uma série de 5 posts, que é bem legal também. Vocês podem procurar, tá aqui, Code Cartoons, ou Hacks Mozilla, também tem. E foi essa mais ou menos a análise que se espera, né? Tanto para uma coisa importante que eu não falei é que, ok, é só a Mozilla que está fazendo isso? Vai rodar só no Firefox? Não. Os 4 grandes navegadores, tanto o Internet Explorer, o Safari, Mozilla e Google Chrome, colocaram juntos para ter um standard para rodar em WebAssembly todos juntos. Então não vai ser uma coisa que você vai ter que ficar se preocupando, só o Firefox roda isso, não, o Chrome não quis rodar, não sei o quê. Não. Os 4 se colocaram juntos para falarem, não, eu acho que a gente tem que colocar um standard mesmo e que vai ser muito melhor para todo mundo, no geral, rodar isso dentro dos nossos navegadores. Então, o que aconteceu em 2008 foi
cresceu bastante a velocidade dentro dos navegadores e que se espera que agora, em 2017, com o WebAssembly, aconteça de novo. Então, tentar repetir esse efeito aqui agora, 9 anos depois. Eu acho que é isso. Se vocês quiserem saber mais, tem o site oficial, tem os specs abertos no GitHub. Tem esse artigo aqui, é super legal, porque como o seu navegador vai atuar basicamente como um compilador que já atua, né? Quando você faz uma requisição do seu HTML, você vai construir as árvores de sintaxe, né? Do DOM, do CSS, parsear isso para você poder renderizar no seu navegador. Isso vai atuar muito, muito próximo do que é um compilador para as linguagens de sistema, para as linguagens compiladas. Então, eu super indico também esse artigo, que é uma outra moça bem bacana, ela faz umas coisas com humor, assim, que é bem bacana. E se tiverem alguma dúvida, principalmente sobre software livre ou Rust, eu não fiz projetos grandes em Rust, mas eu dei alguns talks, assim, tem um grupo de estudos lá na Unicamp também, se alguém se interessar. Seria super bacana, principalmente porque a comunidade ainda não é muito grande e é menor ainda no Brasil. Então, se vocês estiverem interessados em ter um código seguro, importar pelo menos parte do seu código e que isso seja super rápido, vale a pena dar uma olhada em Rust. Então é só me mandar um e-mail. Acho que é isso.